E aí, salve, rapa! Hoje a gente nem fez suspense e abertura convencional, porque a gente tá de casa cheia. Dia 10 de julho agora estreia o filme do Super-Homem, a gente reuniu essa bancada de peso, o próprio Super-Homem veio pra cá, pra gente falar um pouco sobre os filmes clássicos do Christopher Reeve, em preparação do que pode vir esse novo filme do Super-Homem dirigido pelo James Gunn. Então toca a vinheta e vamos conversar aí. Bom, vamos lá. Eu tô aqui com essas duas figuras geniais e o responsável por me fazer assistir os filmes do Reeve depois de muito tempo foi o Rick. Eu vi um story dele assistindo. Falei, mano, a gente pode assistir, rever esses filmes aí e preparar alguma coisa pra falar. Então, Rick, por favor, se apresente pro pessoal, onde pode te encontrar, o que é que você faz, quem é você? Pô, inclusive eu faço muita coisa, né? Eu, por profissão, sou psicólogo. Um psicólogo que escreve sobre cultura pop também, né? Então, você vai ver eu falando sobre games, quadrinhos, TV, cinema. Os veículos que eu escrevo, por exemplo, da Emerald Corp, Fidedigno. Quando eu falo de DC lá no Terraverso, também participo de podcast lá no Tamborcast, no Litera Loucura, falando de literatura também. Um dia eu vou gravar uma chamadinha com tudo que eu faço, porque senão eu vou acabar esquecendo. Tem que fazer um Media Kit pra você. Exato. Eu preciso me fazer um Media Kit. Seu currículo tem quantas folhas? Só pra eu saber, assim. Pô, o cara botou 1 milhão de referências aqui. Pô, achei foda. Não, é bom. Ó, só pra contextualizar, é ele que valida minhas pesquisas malucas pra falar mal de personagem, tá? Exato, eu sou a fonte que ele fala. Consultei um psicólogo, então. Eu falei com um cara aí, tipo, e ele autorizou, então. Agora ele ganhou o rosto. Então, quando eu assisti o Acho que o Frequência, acho que foi o 10 ou 11, que você fala, aquele seu amigo psicólogo. Eu sou eu. Essa é a figura. Enfim, Dani, faz as honras também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Daniel Cesarte, ilustrador de Estados Unidos da África, Cuscuz Surpresa, Signo Ancestral, Paralelos. E como a gente vai falar de Super-Homem, eu tenho um quadrinho que a gente faz uma ressignificação do Super-Homem num ponto de vista afrodiaspórico. Pô, excelente. É a representação que a gente precisava, né? De se ver nele. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Mas vamos lá. Eu já vou direto ao ponto. A gente reassistiu aí os filmes do Christopher Reeve. Pra vocês, se manteve? Envelheceu bem? Olha, dizer que envelheceu é estranho, né? Porque pra dizer que envelheceu quer dizer que algo passou do tempo, né? Mas eu acredito que ele ainda consegue ser um recorte muito interessante quando se fala em questão do Super-Homem, como a simbologia dele, a figura, até em questão técnica mesmo, né? Porque tem uma história muito grande por trás desde o primeiro filme do Super-Homem. Então eu acredito que ele ainda vale como análise. Você olha assim e fala, pô, esse filme aqui é manual, né? E, inclusive, é referência para muitas outras produções que vieram a seguir. Eu acho o segundo filme, ele passa no teste dos 5 anos, assim. Ele é um filme que eu consigo rever. O primeiro eu gosto, mas o primeiro tem muitas coisas. Pô, aquele negócio de fazer o planeta girar ao contrário, aquilo nunca me pegou na época e hoje em dia eu ainda fico assim, pô, velho. Mas o segundo filme, principalmente o corte do Donner, que saiu o corte do diretor, sim, né? Aquilo é sal da terra. E tem um negócio, né, que recente eu vi o documentário sobre o Robin Williams e o do Christopher Reeve. E eles eram melhores amigos. E aí você começa a saber um pouquinho mais dos bastidores do filme do Super-Homem pelo ponto de vista do Robin Williams e pelo ponto de vista do Christopher Reeve contando pra ele. Caramba, é de emocionar, assim. O documentário do Christopher Reeve eu comecei a assistir, mas ficou meio pesado. Eu falei, mano, depois eu vejo. Eu te escrevi sobre o documentário do Christopher Reeve. Tava eu e o Cauê do Homem-Morcego. Tava um dos braços do outro. Meu Deus, que coisa. A gente emocionado com toda aquela história. E é um cara, ele é um ator que ele transcende, né? Ele transcende em relação ao personagem, as responsabilidades que acabaram acarretando a interpretação dele e a qualidade do trabalho dele como Super-Homem, né? Pra gente estar falando dele 40 e poucos anos depois, 45, 47 anos depois, ele é um marco, ele é uma referência. E quando a gente fala de o Super-Homem do Christopher Reeve, a imagem que bate na cabeça é ele se transformando, do Clark pro Super-Homem. A postura, eu acho que ele talvez tenha sido a primeira pessoa que personificou essa transição. Que foi adaptada pros quadrinhos, que fez as pessoas aplicarem aquilo pra onde tivesse alguma coisa de Super-Homem. Ele não só interpretou um papel, ele deu vida para um personagem. Tanto que o lema é, o filme que vai fazer você acreditar que o homem pode voar. Eles venderam muito bem essa ideia do filme. É interessante que tem toda essa coisa do questão do bastidor, porque hoje, quando a gente fala assim, um filme de quadrinho vai ser adaptado, todo mundo quer pegar, toda produtora quer fazer, quer trabalhar, um diretor quer ter essa experiência. Em 76, que é quando começa a produção do Super-Homem, ninguém queria.
olha assim e fala, os quadrinhos, filme do Super-Homem, pelo amor de Deus, né? E a proposta, quando o Reeve é escolhido, ele fala assim, eu quero fazer o Super-Homem virar arte. Ele consegue. Como é que é o nome do cara que faz o Tubarão? Steven Spielberg? Ofereceram pra ele dirigir. E ele falou, eu não sei se eu vou, não. Vamos ver. Então eu tenho ouvido outros projetos e tal, tem umas coisas mais legais pra fazer. E os atores, Tom Selleck, não era? O próprio Harrison Ford, até Schwarzenegger queria fazer o Super-Homem. Pô, imagina Schwarzenegger falando daquele jeito no filme do Donner. Não, eu não quero ver essa imagem, não. E é importante lembrar a parte do tempo, né? O Schwarzenegger ainda não falava inglês direito. Isso seria legal no ponto de vista de que ele é um alienígena. Se bem que ele foi criado na Terra, né? Então não conta. Não, mas podia. Não, podia ser bom. Porque se ele viesse direto de Krypton já adulto, pô... Mas podia, porque a questão do sotaque, às vezes a gente não aprende falar como um nativo, né? A gente dá uma enrolada pro mais próximo. Acho que poderia ser uma ideia legal, interessante. E ele não é exatamente criado na cidade, né? Na metrópole. Ele é criado no interior, então tem uma diferença. Faria sentido. Excelente. Só seria estranho ele ser do tamanho de um armário, né? Que ele era Mr. Olympia na época, né? É verdade. Cara, ia ficar muito parecido com os quadrinhos. O cara que veste aquele colã esturricado, assim, ó. Aquele pijama, né? Porque eu gosto do uniforme, eu gosto do visual, mas, pô, é um pijama, né? É um pijama. É uma cueca por cima de uma calça. Uma sunga. Cara, o pior é que funciona. Eu tô pra te dizer que o visual pega, e tanto que inspirou o Superman do James Gunn agora. O Zack Snyder tinha tirado a cuequinha porque tava brega, porque não funcionava, e a gente estranha. É um visual que a gente olha e não bate. Tá, tem a capa, tem o símbolo, é um cara com uma roupa diferente, mas falta o elemento, né? E pensar que a cuequinha era só um elemento para os desenhistas dividirem o corpo, né? Era só pra fazer um esquema melhor ali do esqueleto do personagem, precisava daquela cuequinha só pra demarcar. E virou um símbolo do personagem. Então, tipo, aí, pô, a gente tá 40... Quantos anos tem o Super-Homem? 80 e poucos anos, né? A gente tá 80 anos falando sobre a cuequinha por cima da calça. Uns 86, 87 anos, por aí. Ele é de 38, né? Tá 38, tá perto do 100 batendo centenário. Cara, você já parou pra pensar que o Rei Banta tem muito pra chegar nisso? Então... É o que eu fico falando, né? Às vezes a nossa militância na arte, o que a gente está criando, ele vai viver além da gente e tal. Eu quero que o Rei Banto fique aí pro mundo e tal, e inspire outras pessoas, conte histórias no futuro e tal. Porque Pantera Negra, se a gente for pegar, Pantera Negra foi criado por 2 pessoas brancas, é uma obra que para mim transcendeu a criação. Pantera Negra hoje é uma obra, quando ele foi criado era outra coisa e tal. E Pantera Negra hoje tem histórias... Super-Homem também, né? Superman do Tom King e tal. Eu não gosto do Super-Homem fortão, como Ed McGuinness desenha. Eu gosto do... Por quê? Ele tem todos esses poderes, a força tá ali inerente. E o do Reeves é isso. Por mais que ele seja corpulento, ele não é um corpulento... Ele não é um Henry Cavill, não é um John Cena. John Cena quase fez Shazam, né? E tal. Mas ele é uma pessoa forte, porque ele tem os poderes a partir do Sol. E a fase do Geoff Johns com Gary Frank, o desenho do Gary Frank é o Superman do Christopher Reeve. É verdade. E pra mim, quando a gente leva mais pro real, assim, pro cinema e tal, a gente precisa ter um pouquinho de realidade ali pra desenvolver aquela história. Como é que ele ia malhar e atingir aquele ápice se nada é pesado o suficiente? Pô, o cara reboca o planeta, sabe? Fazer musculação com o planeta. Então, pega disso, né? Tipo, ele tem a super força e tal, e aí dizem que Krypton é muito mais velha, as pessoas têm o ápice do desenvolvimento do corpo humano, que eu não gosto muito dessa ideia, porque corpos são diversos, independente do ápice que seja. Mas, pelo ideal físico do Super-Homem, ele não seria bombado. Ele é um cara magro, né? E aí tem a altura, que ele é muito maior que as outras pessoas e tal. Então, a representação visual dele também é muito bacana. E eu acho que também a coisa da super força faz mais sentido quando ele é magro. É um contraste muito maior. Você percebe a diferença. Fala, caramba, mano, ele tá levantando um prédio, ele não tem um músculo. É verdade. É que nem agora tem o Absolute, né? Porque a DC tá fazendo um quadrinho estilo Marvel, né? Pega o mundo todo é o inimigo e você tem poderes e você tem que lidar com os dilemas do dia a dia e tal. Então eles estão fazendo isso. O Super-Homem é franzino, enquanto o Batman é crossfiteiro. É verdade. E tal. Eles precisam ter esse embate, né? Tipo, ele já nasceu poderoso, já é forte pra caramba, o outro precisa chegar. Aí faz sentido um Batman ser do tamanho de um armário, né? Você fala assim, caramba, mano, ele tem que ser grandão pra poder fazer as coisas que ele faz. E uma das assinaturas desse filme do Christopher Reeve é justamente o cenário vivo, contribuir pra que isso seja feito e ganhado, ser mais palpável, né? A primeira cena que a gente tem dele é quando o caminhão vai cair, é uma criancinha segurando uma picape, né? Tipo um Jeep grandão e tal.
Então é uma criancinha segurando um carro. É o que dá que ele já é super poderoso. Ele chegou aqui, ganhou os poderes e tal. Ao longo dos anos ele vai testando esses poderes. Tem um salto ali temporal que caberia o Smallville, né? A gente pode... Cabe. Coloca o Smallville. Elaborar, Pode colocar o Smallville. Ele vai elaborando os poderes mais rápido que uma locomotiva, mais rápido que uma bala, tal, e aí mostra ele correndo do lado do trem. Aí, eu vou entrar numa problemática que o filme tem. Tipo, ele tá correndo do lado do trem e ele tem uns 18 anos, né? Aí dentro do trem tem a Lois com o quê? Uns 5, 6? Só que eles vão se reencontrar na cidade lá depois, mais velho. Ele fica 12 anos na Fortaleza da Solidão aprendendo com o pai dele lá, estudando e tal. Então, tipo, ele sai com 30 anos ele sai. Você sai com 33. 33 anos. E Lois tá com quanto? A Lois deve... Pô, 20 e pouquinhos também. Ela... 20 e pouquinhos. Tipo, é um negócio que pega, né? É tipo o que a Gretchen fala, né? Às vezes o amor de sua vida não nasceu ainda. Pior que é por aí mesmo. Tem outro lance engraçado desses que eu acho que é fruto da época, não sei. No segundo filme, quem me alertou disso foi o Everton, um amigo meu, que fez uma live comigo, inclusive. Que ele volta, acho que é no terceiro filme, que ele volta pra Smallville e aí ele vê a Lana pela primeira vez e ele cumprimenta ela com um selinho. Vocês lembram disso? É cultura, pior que isso é cultura, na época era normal, tipo... Pô, ele fazia muitos anos que ele não via ela devia estar casada, ela tinha um filho, inclusive. Ela tem um filho. Ele chega a dar um selinho nela, tipo, como é que eu vou ver isso hoje, sabe? Não, hoje em dia... Não, hoje seria um... Mas só essa diferença de idade é uma coisa que dá uma cutucada, né? Tipo, é que era normal pra época. Tipo, os nossos avôs tinham 10 anos de diferença um do outro. Além que no cinema mesmo você via isso, é muito retratado, né? Homens mais velhos com mulheres mais novas. E ainda segue, né? Essa estrutura por um bom tempo ainda. Eu acho que o Superman podia ser o Leonardo DiCaprio, inclusive. Porque ele tem a dessa aí, né? A única diferença é que ele se divorcia. O problema é que quando chega nos 25 ele se divorcia, né? Mas... A gente tá jogando umas alfinetadas Enfim, eu acho que esse filme ele retrata muito bem a origem do Super-Homem. Ele faz uma homenagem, né, à Era de Prata, reinventa um pouco o personagem e aí usa alguns elementos da Era de Ouro pela simbologia, pelo agrado, né, não vou nem dizer saudosismo, mas pela primeira época do Super-Homem. Que é um Super-Homem um pouco mais sensível, mais reflexivo. É o ideal do Super-Homem que eu reforço bastante, que ele não é o combatente, ele é o protetor. Ele tá tentando ser aceito por uma humanidade. O pai dele fala todo o tempo, pô, as pessoas vão negar você, vão estranhar a sua presença, mas você tá ali pra ser uma esperança pra eles, pra ser algo a mais, não sobrepor nada a ninguém. E eu acho que ele consegue fazer muito bem isso, salvando as pessoas. Sim. E é uma coisa que a gente vai ver lá no Retorno depois, mas a gente pode chegar nesse filme mais pra frente, mas só pra fazer esse paralelo, né? De que ele não é o combatente, o cara que... De novo, né? A musculatura não é o que vem antes, não é o cara imponente e tal. Não é uma apresentação de um cara assim, ele veio pra lutar, não, ele veio pra ajudar. Sim. E uma coisa que eu acho muito legal nesse filme do Donner, que assim, se fosse lançado agora em 2024, 2025, ia todo mundo descer a lenha, porque não tem luta. Ele tem 40 minutos do Super-Homem só salvando gente. E eu fico maravilhado olhando aquilo. Eu gosto Eu fico impressionado, porque tipo, mano, é só ele ajudando, pegando o gato em árvore. A cidade é um caos, ele pega o gato da árvore e vai fazer não sei o quê, ele desce o avião e vai pegar o bandido descendo num rapel assim pra pegar. Ele tá fazendo várias coisas. Essa cena do gato tem uma parada que a primeira vez que eu assisti eu ri muito, muito, muito. Que ele salva o gatinho, entrega pra menina, aí ele vai embora, a menina entra em casa e fala, mãe, o homem veio voando e entregou o gato. Aí a gente ouve um barulho de um tapa, tipo, para de falar mentira. Mano, a menina falou a verdade, cara, ela apoiou por isso. E engraçado que esse é o tipo de situação que no Retorno lá com o Brendan Hood acontece, mas já não funciona. Quando fica tendo esses salvamentos, essa parada e tal. E uma das críticas do Retorno é que não tem luta, né? Tem as cenas de ação, mas não são uma ação, que era o que acontecia nos anos 2000, quando a gente tinha o quê? Matrix 2, com aquela luta com um bocado de gente, Bad Boys, essas coisas. Era uma pirotecnia absurda. Pirotecnia. O próprio Blade, né? Que é a primeira cena, a abertura lá na festa, de espada e sangue pra todo lado. Então eu acho que é mais da época. Pensar que o Retorno é de 2006, né? 2006. Nessa época a gente já tinha 2 Homens-Aranha, que o segundo foi porradeira da metade pro final, que ditou meio que uma maneira de fazer filme. Só que os primeiros do Christopher Reeve, pelo menos os 3 primeiros, não tem ação, não tem porradeira e tal. O terceiro no final tem um pouquinho lá que contra a máquina lá e tal, que era pra ser o Brainiac, né?
Mas ele é muito sobre essa essência do super-homem, do cara que está ali pra salvar e tal. O terceiro ainda tem aquele embate do Clark contra o super-homem. Que eles se dividem, e aí achei até filosófico assim, você fica, o que é que deve estar acontecendo isso aqui, velho? Ele lutando com ele mesmo, aquela coisa, né? Eu achei realmente muito bonito, né? Acho que o primeiro e o segundo a gente pode dar uma lapidada, porque ele é isso, né? Ele contou bastante da história do herói, passou, aí teve a apresentação dele com a Lois, que inclusive ela é citada no quadrinho do Retorno, do Prelúdio. Então ele entrega pra gente que o mesmo super-homem do Brandon Routh lá de 2006, do Retorno, é o mesmo desse super-homem do Christopher Reeve. Ele determina isso. Tem uma coisa que você ia falar do super-homem tirando o escudo de celofone? Não! Melhor coisa do mundo, escudo de celofone do super-homem. Como assim você me perde um negócio desse? Isso que eu ia tocar, lembrei. Porque a gente vê que é a mesma Lois, tal, que eles estão em envolvimento, aí ele tem que ir lá pra Fortaleza da Solidão escolher se ele quer abrir mão dos poderes ou se ele quer ficar com a Lois. Enquanto isso, o Zod tá vindo pintando e bordando na Terra, fazendo o que ele quer. Assoprando a cidade, tocando terror, dando entrevista. E o Superman, mano, faz o que você quer, eu tô aqui com a minha mulher. Ele de férias lá, vai naquela cena do bar, o cara tira onda com ele. Ele fica relevando, tem um monte de coisa mesmo. Mas eu gosto de como esse filme sabe fazer gancho. O Marcel falou pra nós lá na live que esse era pra ser um único filme. Ele foi gravado todo junto. Eu nunca consegui ver isso, não cheguei a pesquisar nem nada, mas eu vou levar porque tem coisas que eles fazem um gancho muito legal. Que é lá no primeiro, quando o Lex solta os mísseis, ele volta pra contar no segundo filme que o míssil que ele carregou foi o que abriu a Zona Fantasma. O Zod chega na Terra, tal. E quando o Super-Homem tá nesse dilema de abrir mão dos poderes ou não, ele tem uma câmara que tira os poderes dele. E aí é o que ele usa pra tirar os poderes do Zod depois lá, que eles invadiram a Fortaleza da Solidão com o Lex e tal. E esse plano é uma coisa que mostra que o Super-Homem ele é inteligente. Ele não usa só a força bruta e tal. Então, tipo, ele é o cara do esquema, de pensar, de usar o que o Lex estava tramando pra ele, de entregar o lugar. Então, é uma outra característica que eu gosto muito do Super-Homem. Ele é um cara consciente, é um cara que pensa, um cara inteligente, não é só a força bruta. Isso não é muito abordado, né? Essa questão da superinteligência, porque não chega a ser uma superinteligência. Ele é um cara que ele vive também na velocidade, que nem o Flash. Então, ele tá pensando milhões de coisas à frente da gente e tal. Tem um amigo meu que ele fala que o Superman 1 e o 2 do Donner é o Novo Testamento. Porque o primeiro, ele não é um cara combatente, como vocês estavam falando. Ele vai responder súplicas. É como se fosse um deus. A gente tá orando e ele vai lá ajudar e tal. E no segundo, ele tá sendo testado. Então é tipo o filho do homem que tá indo pro deserto e tal. Ele tem que aprender sobre humildade para voltar a ser um deus. Eu fico, tem um pouco a ver, tem um pouco. Não, tem uma ótima conexão, se pensar bem, né? A forma como isso tudo é construído, né? Ele é um personagem que, e muitas vezes, sempre fez muita referência religiosa, né? Então, faz muito sentido você estar falando que é um Novo Testamento, né? Inclusive o próprio sacrifício. Sim. Né? Ele faz um sacrifício ali, ele está lutando pela humanidade como um sacrifício. Então faz muito sentido ele ser essa referência toda cristã, né? E a base do Jerry Siegel e Joe Shuster é o príncipe do Egito, né? Então tem que tirar isso aqui vai acabar, eu preciso salvar meu filho, eu vou morrer, mas meu filho vai sobreviver. Bota o bebê na cestinha, vai no rio, ele vai ser criado por pessoas com valores melhores e em algum momento ele vai ter que enfrentar a realidade antiga dele e tal. E o subtexto que fica claro ali é que as pessoas ideais para criar ele, elas não têm nada a ver com a cidade grande, com o capitalismo, com o ter coisas. Sim. E sim com o ensinar coisas, né? O conhecimento de vida. Aí entra naquilo que você falou no outro programa lá, de ancestralidade, né? De saber de onde vem, para onde vai, cultivar a terra, saber como é que as coisas funcionam. E uma coisa legal que eu gosto muito também é que quando ele sai de Krypton para a Terra, a nave dele fica ensinando a história da Terra para ele. Não sei o que lá, período histórico tal, os hebreus, não sei o que, o fulano, o ciclano, as guerras de Troia, os caramba. Então, o Superman criancinha, ele já vem com um conhecimento sobre terra, que os caras pesquisaram lá. Ele fala, inclusive, o Einstein estudou a relatividade, ele nunca conseguiu completar esses estudos, mas ele era um gênio, e aí daqui pra frente a gente vai conceituar isso pra você, porque você vai precisar disso. E aí, tipo, vai cortando várias partes, ele vai aprendendo muito sobre a história da Terra quando ele é criancinha.
E depois que ele volta pra Fortaleza da Solidão, isso se completa. Tipo, é meio que um ensino médio, fundamental, médio, e depois a faculdade dele. E é o que prepara ele pra frente. Aí, como você falou do Flash, né, que vive num mundo mais lento e tal. Ele passou 12 anos lá estudando. Pô, imagina o quanto o cara não sabe. Sim. E levando em consideração que ele tá na Fortaleza da Solidão, que é uma tecnologia altamente avançada, o que foi Jacelém, né? Quanto tempo ele ficou ali assimilando informação? É 12 anos pra nós, mas tem que contar porque é pra ele, né? Exato. Quanto tempo foi 12 anos pra ele, né? Sim. Porque ele fala que é um movimento... Que inclusive é muito poético, né? Quando o Jor-El fala pra ele assim, aqui nessa Fortaleza de Solidão, você vai aprender tudo o que precisa pra ser a pessoa que você tá destinado a ser. Eu fiquei, gente... Que isso. E é isso que joga lá no terceiro filme, né? Quando ele tá o embate com ele mesmo. Exato. Ele lembra das vozes do pai dele falando isso. Isso é um ponto muito legal. O terceiro filme, ele vem no meio dos anos 80, 84, 86, se não me engano, que tava tendo a terceira revolução industrial nos Estados Unidos, que era a tecnológica, né? E aí ele pega o cara lá, o Richard Pryor, que eu não lembro o nome do personagem dele. É um cara que manja da tecnologia, ele hackeia o sistema. Como o Marcel fala, ele é o cara que inventou o ChatGPT. ele faz lá a programação do computador responder ele. Então, tem tanta coisa legal. As ideias que foram abordadas nesse filme, elas eram revolucionárias para a época. Tipo, tinha a questão da bolsa e da economia dos Estados Unidos que estava sendo crashada na época, porque os desvios de centavos estavam sendo embolsados pelos políticos. Aí linka lá com a primeira história do Super-Homem, que em 38, que a primeira aparição dele é justamente prender pessoas corruptas, né, os políticos corruptos e tal. Então, tipo, são sutis umas ligações aqui, outra ali. Por mais que tem muita gente que não goste do filme, eu acho ele maravilhoso. Eu gosto. É divertido, é divertido. Eu gosto. Principalmente que a gente também tem um outro conceito, né? O Richard Pryor, um personagem negro, com um poder de inteligência. Um personagem que não é de luta e tal. Um personagem que tem... Literalmente, ele quebra a bolsa, né? Quando ele faz isso daí. E ele, tipo... E tudo isso arquitetado por um homem negro. Então, tem um contexto muito legal quando a gente analisa isso. Sim. Né? E também é muito legal que ele tem todo um arco próprio, né? Ele acha que tá tudo bacana, tá divertido e tal. Aí ele começa a perceber que ele tá estragando a vida de todo mundo. Isso vira... Aí ele vai, conversa com o Super-Homem e fala, não é isso, é errado, né? Que é a relação do Super-Homem também, né? Ele não é só o cara que vai chegar e resolver. Ele é o cara que vai dialogar. Sim. Né? Não vai chegar, dar um soco no cara. Não. Olha, você tá vendo que isso aqui é errado? Né? Você pensou nas consequências disso? Exato, ele conversa exatamente nesse sentido, né? As consequências, que você tá vendo que o que você tá adquirindo pra você, pela sua necessidade, você tá perdendo pros outros, tá tirando dos outros, né? Então, eu acho isso muito legal. Esse filme eu acho muito bom. Principalmente quando você vê mais velho, você fala assim, caraca, tem tanto contexto aqui. Sim. Né? Eu acho que a abertura desse filme é uma coisa que me pega muito. Acho que outra coisa que eu esqueci de mencionar também, nos dois primeiros filmes, a cidade, o ambiente é vivo, tudo funciona. Sim. Não é só o Clark em cena com a Lois, o Clark ou o Super-Homem em si. O fundo tem vida. Então o ambiente, o cenário, as pessoas andando na rua, tá sempre acontecendo alguma coisa. E isso me lembrou muito aos quadrinhos do Will Eisner, que era sobre o cotidiano. E esse plano de fundo ele se estendeu pro terceiro filme, que a abertura é isso, é a cidade funcionando. Só que eles botam um quê de comédia pra parecer muito o que o Chaplin fazia. Então, tipo, tem a alusão lá a Tempos Modernos, que é o filme dele. Então, tipo, é a cidade funcionando, é o cara trabalhando, é o avião passando, e aí tipo, começa a dar o caos na cidade porque uma pessoa causou tudo aquilo. E aí se a gente ligar que o cara que tava tentando suprir uma necessidade própria da pobreza, ele causou o caos no filme inteiro, porque rachou a bolsa e tal, e aí ligou com outro bilionário que aprendeu a fazer aquilo, e a tecnologia podia ser usada para moldar massas e invadir outros lugares, que ele quer o café da Colômbia, eu acho, né? Isso. Então, tipo, o início do filme, o início do filme, ele te dá todo o plano de que aquela história é sobre aquilo, né? Exato. Alguém tentando corromper o sistema capitalista, pensando no individual sem dar conta do coletivo. Isso é muito legal. E é um belo paralelo, né? Porque você começa o filme desse jeito e ele vai contando isso de uma forma mais lenta ao longo de toda a narrativa. Sim. Então é realmente uma coisa muito... É o Tempos Modernos em quadrinho. É exato, cara. Só que a diferença, né? Aparece um cara do céu e salva todo mundo, porque ele vem arrumando toda a cidade. É muito legal que ele vem, pega...
tem um buraco no chão, ele arruma, ele sobe, não sei o quê. Ele não tá sendo só um guardião, ele tá praticamente sendo um engenheiro, né? Ele chega, arruma, tem um negócio, se não me engano, tem a parte do hidrante, que o hidrante tá quebrado, ele vem, amassa o hidrante, faz, e o cara tá se afogando no carro, ele puxa a porta. Então... Nossa, pô, ninguém pensou em puxar o teto. E Exato, ele abre a porta. Não, o filme tá se tornando melhor pra mim agora que eu já tô aqui. Não, esse filme é uma obra-prima. Eu preciso rever de novo. Eu gosto muito do terceiro. Eu sou a pessoa que passa esse paninho. Porque as pessoas não gostam do clima de humor. E aí que é uma coisa engraçada. Não pode ser Então, mas aí que quadrinho não pode ser engraçado também? Essa que é uma coisa que o pessoal não pensa muito. É o cômico, né? Exato. Cômico. Vem daí, tipo, pô, nasceu de tirinhas pra ser engraçado, pra ser uma crítica. E não pode ser engraçado com crítica social? Exato. Porque tudo isso aí tá sendo um pastiche pra fazer uma crítica, né? Uhum. E funciona. Poxa vida, quem nunca leu Jimmy Olsen, melhor amigo do Super-Homem? Que é todo dia ele sacaneando o Jimmy Olsen por qualquer coisa. Bom pra caramba. Nossa, isso faz tempo que eu não leio, cara. Eu preciso revisitar também. E a versão nova é... maravilhosa. Tem uma versão nova aí. Eu vou ver. Caramba, acho que ganhou, foi indicado ao Eisner. Tem um amigo meu, o Lucas, ele fala assim, pô, mano, que quadrinho maravilhoso. É só o Super-Homem sacaneando o Jimmy Olsen, não tem mais nada dele. Mas é legal, é o cotidiano também. Exato. A vida deles dois é legal. E eles são super amigos. Não tem essa de... Super amigos. Olha. Não, tem um quadrinho muito bom do Bizarro. Sim. Que o Jimmy Olsen fica acompanhando. E é desenhado pelo Gustavo Duarte. Caramba, aquele muito quadrinho bom. São 12 edições. Isso é legal também. Nossa, da hora. Bizarro também, outro personagem desse universo Super-Homem que é muito interessante, porque ele é exatamente o contrário. O oposto, O que é o sempre de gelo, que vira sopro de fogo, é a visão de calor, que vira visão de frio, é ele entendendo as palavras das pessoas ao contrário. O planeta quadrado. O planeta quadrado. E, por sinal, eu quis falar do Bizarro, porque o Richard Donner escreveu aquele Mundo Bizarro. Na fase do Geoff Johns tem um intervalo que o Richard Donner escreve. E aí ele traz o Super-Homem de volta, levando para o mundo bizarro, que é do ponto de vista dele. Eu fico pensando, será que ele queria em algum momento fazer um dos filmes mostrando esse mundo bizarro? Será que aquela versão maligna do Super-Homem não é uma alusão a isso também? Com certeza. Porque ele foi o oposto do Super-Homem. E aí foi causada por uma kryptonita, que o cara tentou refazer a kryptonita lá, botou uns elementos aleatórios, botou o negócio do cigarro. Ele captou a kryptonita longe, quilômetros de distância, com o computador dele lá, pô, tem um componente desconhecido. Olhando na carteira do cigarro, que deve ser uma boa ideia fazer isso. Porra. Aí ele cria uma kryptonita, entrega pro Super-Homem, aí ele começa a ficar mal e tal. Ele fica estranho, depois ele começa a se dividir, ele vira... mas é isso mesmo. E, inclusive, o senso de responsabilidade dele é a primeira coisa que abala, né? Porque a Lana entra na sala e fala, pô, minha amiga tá numa ponte caindo. Ele fala, dá tempo, eu nunca tô atrasado, tem tempo de fazer isso e tal. Senta aqui, vamos conversar, e ele assim com ela. Pô, o mundo tá em perigo, cara. O senso de responsabilidade é a primeira coisa que rompe. E o final do filme, ele já guia pra uma ideia mais aventuresca, mais da ação e tal, porque esse cara, o Richard Prior, ele queria fazer um mega computador, né? Aí ele vira um androide lá que lança raio, tem kryptonita, tem um raio paralisante, tem isso aqui. Aí ganha uma açãozinha, mas faz uma alusão, tipo, isso tá crescendo, né? E muito interessante que se a gente pensasse assim, sei lá, fosse esse filme produzido uns 20 anos depois, podia ser o Metalo. Podia ser o Metalo. Rapaz. Podia ser o Metalo. Ou, se fosse nos dias de hoje, isso ia ser um crossover com Transformer. Verdade. Podia também. Olha, vamos escrever um negocinho desse. Bora. Agora, vamos aí, ó. Só um parêntese de Super-Homem. Um crossover que pra mim falta em Hollywood. Que provavelmente deve ser ruim, mas vai ser um recorde de bilheteria. Velozes e Furiosos e Transformer. Isso não... Mas daí não volta pro Super-Homem. Isso vai acontecer. Isso ainda vai acontecer. Eu vou fazer outro parênteses. Velozes e Furiosos e Super-Homem daria aquela animação Mega XLE. Caramba! Uma baita animação. E se tivesse um filme disso? Pô, a gente acabou de dar um tema aqui, ó, pra gente viajar numas misturanças de filme e ver o que sai. Pô, por que não? Pode. Os caras estão brincando com o filme até hoje. E outra coisa, cinema também é essa mistura. Por que universos não podem colidir dessa forma? Não quer dizer que vai dar bom ou vai dar ruim, mas deixa eu ver o que vai acontecer. Um dos crossovers que você citou aí, que é foi proposital? O Mundos Colidem, não? Essa foi genial. Tem um crossover com a Milestone, que é um dos meus favoritos, que é Mundos Colidem. Que é tanto o primeiro de 94 quanto o segundo agora de 2011, eu acho que é.
que é o Dwayne McDuff escrevendo a Liga da Justiça, eles fazem um crossover de novo também. Ah, pô. Eu achei que você ia dizer que era o Rei Banto com o Super-Homem. Não. Eu ia falar que isso que você falou do crossover, eu acho que o pessoal esqueceu que às vezes a gente só quer se divertir. A gente quer pegar um quadrinho pra ler ali, ó. Deixa eu dar uma respirada e tal. Por isso que eu vi esse da Marvel novo agora, que é Batman e Deadpool. Tal. Pô, deve ser ruim, velho. Mas eu quero ler um quadrinho às vezes pra não pensar em nada, assim. Eu quero... E aí, eu e Sean, a gente tem conversado com algumas pessoas que faziam uns crossovers com os Estados Unidos da África. Eu falei, Sean, a gente vai fazer uma crítica social. Mas a gente tem que também se divertir. Eu quero desenhar um personagem dando um murro em alguém, ou tomando um murro. E uma parada, eu quero fazer uma coisa só pra... Pode desabstrair um pouco aqui. Isso também, da perspectiva do leitor, é importante. Sim. Que você lê e fala, pô, por exemplo, crossover Batman e Looney Tunes. Meu Deus. Desenho contra Looney Tunes. E é Tom King que escreve. Exato. O Tom King fez uma história de detetive no ar com o Elmer e o Batman. E fica bom. Eu olhei assim e falei, meu Deus. O Batman trocando um soco com o Elmer. Eu falei... Ó, pegando o gancho do crossover que vocês estão falando, vamos pro quarto filme. Que tem um crossover lá, que é o Homem Nuclear, que pra mim era o Sentinela, cara. Que é o Lex, a volta do Lex, né? Enfim. Ele sempre volta. Aconteceu muitas coisas nos bastidores, que eles saíram do terceiro filme, aí voltaram pro quarto só pra encerrar, enfim. Aí o Lex tá de volta, inclusive o sobrinho dele, que é o menino que faz lá o Dois Homens e Meio. Eu nunca lembro o nome dele. O Ashton Kutcher? Não, ele é o Alan. O que faz o Alan? O Alan, que fez Lex Luthor no Supergirl do... Cara, eles usaram muitos atores pra fazer as versões futuras. A Lana vira a mãe do Clark lá no Smallville. Verdade, então, verdade. Tipo, tem várias conexõezinhas ali que eles reaproveitaram disso. Eu acho isso muito legal. E o quarto filme veio pra entregar aquilo que as pessoas queriam. Um avesso do Super-Homem pra ele sair na porrada. É bizarro um pouco, né? Tipo, não, a luta, os efeitos, eles não tiveram um orçamento. Aquela luta na Lua, pô, velho. Não tem. Se a gente pensar, acho que não tinha orçamento nem tecnologia, né? Cara, mas é engraçado que o primeiro filme ganhou o Oscar de efeitos especiais, né? Ah, mas em 78 o cara fazer um cara voar já é diferente, né? Aí, pô, o cara batendo no outro pra enterrar na Lua. Exato. Toda a construção desse personagem... Ele batendo no nome nuclear com a bandeira, né? Não, outra coisa, do ponto do filme que eu acho engraçado, eles estão tocando porrada na Lua, aí derruba a bandeira, ele... Pera, para tudo, eu vou deixar a bandeira, agora a gente pode continuar. Aí o cara vai lá e derruba a bandeira de novo. É tipo o Batman de 66, quando eles estão lutando, aí vai correr atrás do bandido, em vez de... E falam, peraí, por quê? Tem que esperar fora passar. Ai, nossa, é verdade. Tudo tem limite. Lei de trânsito não dá. Exato. A gente não quebra nenhuma lei, inclusive as de trânsito. Isso é muito real. bom. Mas eu gosto desse filme, porque ainda não... tem todo um arco nos 3 filmes do Reeve, que ainda não apareceu ele lutando com um ser tão poderoso quanto ele. Sim. Poderia, sei lá, né, o Apocalipse, qualquer outro filme. Poderia, mas... O que o cara consegue fazer nos anos 80 que pudesse ser tão impactante? É que eu acho que esse filme também ele faz uma alusão anos 80, final dos anos... Acho que é 89 que vem esse filme, né? Ele é um pouquinho antes do Batman. Ele vem um pouquinho antes do Batman. Quarto filme? Ele é 80 e pouquinho, tava tendo corrida espacial. Então eles pegaram esse ponto também. Tanto que o Homem Nuclear... Guerra Nuclear. Isso. 1987. Quanto? 87. Estavam gravando o Batman 89 já. Caramba. E eles fazem essa alusão aí da corrida armamentista, da corrida nuclear, enfim. Tanto que o Homem Nuclear tem um sotaque meio russo e tal. Sotaque russo. É o cara loiro. Exatamente. Aí, ó, podiam ter pegado o Dolph Lundgren, poderiam ter usado o Arnold Schwarzenegger. A sua ideia do Arnold Schwarzenegger ser um personagem assim... Pô... Podia ser o Homem Nuclear. Eu acho que esse filme ele encerrou de uma maneira, tipo, beleza, a gente fez uma homenagem, fez o que a gente contou o que a gente queria contar e agora acabou. Aí, pô, de 87 pra 2006 dá quantos anos? Bastante. Caramba. Não vou falar porque aí eu vou falar a minha idade, aí complica. Eu sou péssimo com matemática. Enfim, então. Em 2006, eles retomaram... Dá 19 anos. 19 anos? Porra, 19 anos depois você voltar pra contar uma história. Eu acho que é um recorde também, né? Quase. Porque, e ainda fora que teve uma tragédia nisso tudo, né? O Christopher Reeve acaba falecendo e tal. Primeiro ele ficou paralisado, né? Aquele cara do cavalo. Tetraplégico. Ele literalmente quase morreu, né? Ele passou muito tempo. Tem todo... No documentário tem uma explicação bem legal sobre isso. E, tipo,
o corpo dele desligou do resto da cabeça. Sim. Então, a questão motora, zero. O que ele tinha só foi a questão cognitiva. E lá, perto da época que ele ia falecer, ele tava começando a recuperar movimento. Tanto que ele participou do Smallville também. Exato. Nossa. Ele fez... esse documentário é muito bom, porque mostra o quanto ele era um super-homem. Tá? Porque ele começou a fazer isso, não é só porque eu tô nessa situação, mas eu vou investir na pesquisa para isso. Ele criou a ONG, criou fundos, ele começou a ir brigar no governo e tal, para conseguir... E foi aumentando os estudos e aquilo... Ele começou a ser tipo a cobaia. Isso pode acontecer para você também. Ele começou a mexer o pé, pô. Quando ele mexe o pé no documentário, rapaz... Você fala assim, caramba, mano, ele tava... Véi. Por aquilo, né? Inclusive essa questão da ONG dele, né? Ele fala muito... Porque fala assim, eu sou um ator, eu sou privilegiado, eu vivo uma outra realidade. Imagina pra quem não tem. Sim. Tipo... Não tem condição e tal. Ele fala assim, caraca, como eu não vou... Eu tenho alcance, então eu vou usar meu alcance. Sim. Isso dele, pra mim, já eleva o status dele como pessoa. Parece um super-homem também. Exato. Caralho, legal. É um super-homem. Eu assisti até a parte que, se eu não me engano, é o filho dele que fala... 1 centímetro pro lado ele teria morto e 1 centímetro pra trás não seria nada. Seria uma queda engraçada, ele fala, isso é muito triste. Por 1 centímetro, né? 1 centímetro. E também tem uma coisa nesse documentário que a gente pode até incluir nesses filmes do Reeve, né? A questão cinematográfica. Você vê ali a figura perfeita do super-homem. Aí, aos poucos, a kriptonita, né? Na coluna, na região da onde ele fraturou e tal. É uma estética muito bonita, né? Eu falei assim, por que ninguém colocou isso aí numa premiação, não foi concorrer a alguma coisa? É verdade. É que lançou ano passado, né? Então, será que vai ganhar a premiação? Ano que vem? Não, já perdeu a... já perdeu o prazo. Perde o prazo, mas quando eles falam, caramba, mano, que documentário... Eu tenho que terminar ele, porque eu achei pesado, uma hora eu falei, eu vou dar um... Não, é triste. Quando vem a cena, depois que ele falece, que vem o funeral, que mostra o Robin Williams, ele faz um discurso, é de chorar, velho. É de chorar. E aí você vê o quanto... Eu acho que a gente também é um reflexo de quem a gente tá nos nossos amigos, no nosso círculo social. Pô, velho, a forma como o Robin Williams fala dele, você fica assim, caralho, velho, o que esse homem foi pra esse cara? E tem um negócio do hospital, né, que ele tinha acabado de acordar, mas ele tava lá ainda depressivo, e o Robin Williams é a primeira pessoa que vai falar com ele. E aí o Robin Williams chega fingindo que é um médico e falando assim, eu acho que você não vai andar, mas a gente tirou sua rola, alguma coisa assim. E ele... Ele fala assim, que bom que a sua cirurgia de redesignação sexual tá super foi isso mesmo. Deu super certo. Véi. O cara literalmente teve várias paradas cardíacas. A primeira coisa que ele faz quando acorda é dar um susto no cara. Pô, e aí ele riu. E aí você vê que ele, só quem conhece a gente sabe o que é que pode fazer pra... É o time de tirar o cara disso. É importante que o Robin Williams sempre usou muito humor pra falar de muitas coisas. E nesse discurso ele tá sério. Então, não, ele chora, é de chorar, velho. É de chorar. Tem uns depoimentos das pessoas que conheceram os dois, né, que falam que o Robin Williams morreu ali. Tudo que ele fez depois foi inferior à carreira dele. Sim. E ele foi ficando mais depressivo. Eu acho que ele teve um pouco de banzo, né, ali. O Christopher Reeve se foi, a alegria de minha vida não existe mais aqui. Eu tô aqui, mas... Ele já começa a ter... Aí já começa a lidar com um problema de substância, aí vai começar já a declinar a carreira dele, até que, né, ele acaba falecendo. Mas a relação deles dois, assim... Até na estreia do Super-Homem, o cara tá lá com ele, e tipo, ele viu tudo isso acontecer, e depois vê o cara falecendo e fala, pô... É que você acompanhou quase toda a carreira do cara, né? Além de amigos, você vê na situação, vai fazer o quê? E, inclusive, tipo, muita gente fala muito dele como só o Super-Homem. Mas ele é um ator, assim... Pô, eu nunca vi os outros filmes dele, cara. Eu tenho esse pecado na conta. Ele já fez muito filme de época, tem dramas, esses dramas, tipo, de guerra, essas coisas. Ele sempre participou, ele foi muito bem. Eu olhava assim e falava, pô, que ator, né? E o cara não é exatamente exaltado só por uma carreira linear, mas só exatamente esses 4 filmes definiam ele. Sim. E ele, inclusive, se incomodava muito com isso. Ele não gostava do... Não, ele gostava, mas só que assim, né... Ele queria ser mais, né? E o estigma do super-homem, o estigma de fazer um filme de super-herói acabou marcando ele também. Sim, ele ficou, depois do super-homem, ele ficou um tempo só ofereciam filmes B pra ele. Exato. E todos os filmes, esses filmes assim, medianos, você fala assim, pô, tem um cara que se destaca. Eu falo, o cara é bom, mano. E não vai. Ele mesmo questionou isso porque, né,
Se não fosse pra ser o Super-Homem, ninguém queria mais ele. É por isso que, pra mim, Nicolas Cage ia ser um bom Super-Homem. Exato. Porque chegou num ponto da carreira que Nicolas Cage só tinha que pagar as contas. E aí começou a pegar um bocado de filme doido. Você fica assim, meu Deus, o que é isso aqui que eu tô assistindo? O cara se endividou de tal forma que ele tá pegando tudo que é projeto, isso é verdade. Pô, mas o Vidente dele eu gosto, mano. Eu Vidente gosto do é bom. Vidente. É bom pra caramba. Motoqueiro Fantasma. Gosto pra caramba. Filme bom. Uhum. Eu gosto mais do segundo, apesar que o segundo é... o segundo tem uns efeitos visuais pra quem desenha, porque a roupa fica pegando fogo, você fica assim. Que detalhe. A distorção de câmera também, pra perspectiva, é lindo. Isso aí não dá pra negar. Isso é verdade. Se olhar, como você tiver aquela coisa que quando a gente vê, né, pelo fogo, aquela coisa tremulando e tal, é bem diferente. E tem nesse paralelo aí, tipo, entre 2006 e 87, quase teve o filme do Tim Burton com o Super-Homem, né? Que era com o Nicolas Cage. Eu sou um defensor desse filme, tá? E tem um documentário. Tem um documentário sobre como esse filme... Porque foi feito, tipo, roteiro, tem storyboard, tem a roupa. Ele fez tudo, ele só não gravou. O storyboard, o uniforme eu vi, a partes do roteiro eu vi também. Eu tava impressionado. Eu nunca vi o documentário, eu vou assistir. Não, tem um documentário com tudo isso junto. Inclusive mostrando ele fazendo teste de roupa. Você vê que visualmente tá bonito. Então, assim, pô, é o Superman com cabelo. E as artes conceituais? Exato. Eu não lembro. É algum... Não é Moebius, mas é algum autor desse europeu muito bom que fez as artes conceituais que você fica assim. E era um negócio. Por que ninguém nunca juntou isso e fez um quadrinho? Como agora a DC relança um bocado de coisa, fica reaproveitando, relançaram agora Robin Vive, né? E tal. Nossa, Daqui a pouco eles vão pegar o roteiro. Tem o Liga da Justiça, Mortal, que seria do George Miller, do Mad Max. Em algum momento eu acho que alguém vai pegar. Bora só quadrinizar isso aqui, a gente tá sem ideia, bora fazer. Às vezes o próprio James Gunn ali fala assim, então, gente, vocês estão, né? Não querem fazer nada. Vocês querem fazer isso aqui, né, só pra fazer uma animação em cima, ou fazer alguma coisa? Porque ele tem meio essas coisas, né? Ele olha assim e fala... tanto que usaram ele no filme do Flash, né? Tipo, o visual dele tá lá contra a aranha lá e tal. Isso foi uma das coisas que eu gostei no filme, pra falar a verdade. Você gostou ou não gostou? Eu gosto do filme. Eu gosto do filme do Flash. Eu acho o filme muito bom. Eu fico assim, inclusive a história dele, né? Que é sobre essa coisa da escolha, né? De não pode mais voltar do tempo, tem coisa que não tem solução e ele... É um bom filme de viagem no tempo, que é sempre sobre esse dilema, né? Exato. Você é quem você é porque você passou pelos seus traumas. Se você pudesse mudar, você ia continuar sendo quem você é. Não. E se você volta e muda, você volta pior do que tá. Eu gosto desses filmes que o pessoal... o filme do Flash é ruim. Pô, me diverti, velho. Às vezes só quero... Eu gosto do filme do Adão Negro. O filme do Adão Negro é bom. Aí é complicado, eu não gosto. O filme do Adão Negro é bom. Tem cenas muito boas. Porque assim, a gente vive uma coisa maravilhosa. Porra. A trilha é maravilhosa. Mas tem essa coisa, né? O filme ou ele é a melhor coisa que você viu na sua vida ou a pior que... Então, falta esse... E às vezes o filme só é bom. Sim. Adão Negro é um filme bom. Ele não precisa ser a maior obra-prima de todos os tempos. Ele não precisa estar no lixo também. Exato. O Flash... Adão Negro tem a melhor representação do Gavião Negro que a gente já viu. Nossa, aí você foi genial. Você pega um cara que é um príncipe egípcio... É a mesma coisa. Jesus é branco ou Jesus é preto? Pô, o cara é um príncipe egípcio, ele vai ser branco a vida toda? Não, velho. Jamais, não tem nem como. Eles dão um start pra essa discussão. Eu gosto bastante. E outra coisa, né? Um homem negro e rico, né? Mas foi isso que incomodou as pessoas que fizeram uma crítica negativa. Algumas pessoas ficaram muito revoltadas com isso, né? Pô, como assim o cara tem dinheiro? Pô, não pode? Não pode. Aí compararam muito com o Pantera Negra. Pô, mas de novo isso, cara. Enfim. O cara é dono de uma nação, como assim? Não pode... Não faz sentido. E do Flash, eu gostei quando eles fizeram aquele multiverso. E a gente vê o Christopher Reeve com a atriz da Supergirl. É verdade. Que eles nunca aconteceu. Que ia ser um crossover que nunca aconteceu. Um daqueles crossovers que eu queria muito que tivesse acontecido. É verdade. E você olha assim e fala, cara, não é que isso aqui ia ser gostoso de ver? Eu ficava assim, pô... E talvez a gente tenha isso agora, né? Vamos ter Super-Homem e Supergirl juntos, né? E o Krypton juntos também. E aí, antes do filme da Supergirl, a gente vai fazer um elo frequência sobre o filme da Supergirl antiga? A gente pode fazer. A gente vai ter que fazer Eu nem mando negócio, tô me convidando. Você tá aqui, a gente vai voltar. Não tem muita bagagem, a gente tem que assistir também a série, pô, mas a série é puxada. Tem temporadas. A primeira temporada é ok, a segunda é boa. A terceira, que eles pegam, eles adaptam livremente. Alienígena Americano é boa. Sim. A série do Superman Lois? Supergirl. Supergirl, tá. Supergirl. É porque
CW, geralmente o pessoal tem derivado, né? Tem muitas coisas legais ali na Supergirl, inclusive porque ela é uma heroína totalmente independente, né? A participação do Super-Homem é tipo, vamos só dar um charme a mais. Sim. Então é tudo sobre ela. Eu acho muito bom. Tem, se não me engano, acho que na quarta ou na temporada seguinte, uma adaptação do Super-Homem contra Elite. Que a gente vê o Manchester Black. Sim, poxa, é legal. Na Supergirl? No Supergirl. Isso eu não vi. Manchester Black em Supergirl. Inclusive, o visual igual. Camisetinha do Reino Unido. O diálogo do... aquele questionador. Seus olhos, eu sou um bisturi, não sei o quê. Aquela coisa questionadora. É muito isso. Eu gosto pra caramba do Supergirl. Pô, tem que ver. A gente pode fazer um apanhado depois, voltar pra falar sobre o filme de James Gunn, e aí voltar e falar sobre Supergirl e o apanhado todo, né? Porque vai ter o filme dela também. Sim. Mas você falou de Superman Lois também, outra. Nossa, esse eu gosto demais. Eu chorei no final. Né? Não, o final é lindo. A pergunta é quem não chorou? O final é lindo, e tem as batalhas, tem a parada, e tem um amigo meu que ele fala assim, pode dar spoiler, cara, quem não assistiu Superman 2, não, saiu ano passado, não tem nem como. Mas pô, tem gente que não viu o filme de 10 anos até, você tá dando spoiler, eu falo, meu Deus. Tem gente que não viu ficção americana também. Não, meu parceiro de quadrinho não viu ficção americana. Como pode? Te amo, Anderson. Como pode? Daqui a pouco eu vou encontrar ele. Mas o Superman Lois, quando tem um negócio dele, o transplante de coração, que aí bota o coração do General Lane nele. Aí um amigo meu fica, rapaz, Super-Homem é um deus que quer ser um humano. Quando eles fazem aquilo, eles trazem a humanidade de volta pra ele. Eu fico assim... E tem um simbolismo, né? A humanidade agora habita dentro dele. Sim. Então é muito bonito. E ele prova o que é ser humano, que é um envelhecer. Exato. Ele vê o corpo falhando, ele sente que ele precisa passar o que ele sabe adiante. E aí entra... Ele tem um cachorro. Ele tem um cachorro, agora ele adota. A cena do cachorro. No momento que ele fala, que ele tá num momento bem triste, e fala, e eu tive um cachorro. Por que eu nunca tive um cachorro antes? Exato. Cara. O que eu gosto dessa série é que ele resgata as coisas que a gente viu lá no filme de 2006, que ele fala, o filho se torna o pai e o pai se torna o filho. E aí ele ensina os meninos, ele faz um uniforme pros meninos seguir pra frente e tal. Tem o Aço, que... eu queria uma série só do Aço. Primeira temporada, quando ele aparece, que ele Você fica pensando que ele é o Lex Luthor. Exato. Eu pensei que aí ele pega a armadura dele depois, né? Sim. E ele fica pistolado, mas... e que ele tem a cena que ele tá lutando com o Super-Homem, que ele adapta um sol vermelho. Sim. Nas lâmpadas da cidade. Isso, que ao nível de inteligência do Irons, né? Ele consegue... Ele calculou o poder do soco do Super-Homem e recriou um martelo com a mesma força. E quando ele bate a primeira, ele olha assim... Você não é de aço, eu sou. Cara, essa meu cena, amigo. Eu vi esse teaser antes de ver a... Nossa, ali eu ele gritei. Balançando o martelo assim, todo confiante. Falei, pô, ele é... You're not a man of steel. Aí vem o martelo na mão, pum. Porra! Pô, editor, bota essa cena, pelo amor de Deus, bota essa cena do caramba, velho. Why are you doing this? Like I said, I'm here to save the world. You see, Kal-El, you're not the man of steel. I am. Eu amo o Aço. Não, o Aço é muito bom. O Aço é um personagem muito... Inclusive, ele tá, né, na adaptação de Minhas Aventuras do Super-Homem. Outra animação que a gente precisa muito falar sobre. Bom pra caramba. Boa. E agora vai ter o... Eu não sei se vai ser um derivado, mas é da mesma equipe, né? Minhas Aventuras com Lanterna Verde. Que vai ser a Jéssica Cruz focada. Uhum. Enfim, para nós não sair muito do tema, que esse eu deixei rolar porque é bom. Mas, não... Vamos... mas a gente tá dentro do Super-Homem ainda, né? Mas resgatando o Super-Homem o Retorno. Porque ele quando lançou na época, as pessoas ficaram em dúvida. Será que é o filme do Christopher Reeve? Será que é outro? Será que é um soft reboot ou não? E ele, de fato, é. Inclusive, eu peguei os quadrinhos é o prelúdio do Retorno. E aqui, ele é uma homenagem ao Super-Homem 4 Estações. Porque ele bebe muito dessa fonte de recontar essa história a partir de pontos de vista de pessoas diferentes. Então começa com a história, o Jor-El contando sobre o que o Clark significa pra ele, né? O Kal-El significa pra ele. Depois é a Martha Wayne. Desculpa, a Martha Wayne. Porra, lembrei agora do... Você não superou ainda o Batman vs Superman. Poxa, cara, que mancada. Não, eu não quero Martha. Chama Martha. Sempre Martha. Apesar que isso daí é uma bola que ficou quicando uns 80 anos, ninguém nunca pensou, né? Que eles tinham isso em comum. Falei, caraca, quando eu assisti o filme, eu falei, eu gosto de Batman e Superman. Tem muitas coisas ali que são bem interessantes e o Superman do Snyder era um recorte muito bom do que queriam na época. Sim.
a gente descobre que fã não sabe o que quer. Eu gosto do Dawn of Justice, né? Que é a edição estendida do Batman e Superman. Isso, que tem mais explicações. Que o pessoal fala assim, não, queria um super-homem que brigasse, não sei o quê. Ele brigou e o pessoal não curtiu muito. E esse ponto em comum, fala, caramba, os dois têm uma mãe, chama Marta. Cara, por um bom tempo eu defendi essa ideia do Save Marta, porque ele tava com medo do alienígena que veio pra Terra e tal, pra destruir a humanidade. De repente, ele tem um trauma que ele não superou, aí vem um alienígena que ele tem medo e fala, Marta. Tipo, pô, cara, como assim Marta? Como Save Marta? Como é que eu posso salvar minha mãe se ela já morreu? Então vai despirocar a cabeça dele, meu. Mas... meio outra coisa, ele pensa assim, calma aí, esse cara é um alienígena, a mãe dele chama Marta. Como? Será que tem Marta em Krypton? Exato, tipo, na cabeça dele, ele faz isso, fala, peraí, ele começa já a dar aquela coisa, né? Ele não é mais monstro, ele é um humano. Ele tem uma mãe, ele fala, caramba, ele tem uma mãe. Não tinha pensado por isso. Exato, ele começa a pensar nisso, fala, caramba, ele tem uma mãe. Eu perdi a minha mãe. Eu sei como é não ter uma mãe. Então, tipo, é um monte de paralelos, assim, que se um dia você quiser falar de Snyder, a gente fala assim... Eu não quero mais te ouvir, que você tá fazendo repensar esse filme que eu odeio. Agora ele tá ficando bom. A gente tem que fazer um só pra gente analisar o Snyderverso todo. Exato. Porra, que som. Eu tava falando com ele que eu sou um grande fã do Snyder Cut. Não, o Snyder Cut é bem feito. Mas a gente vai... Me desculpe por tudo isso. Assim, eu não sou hate, mas eu não gosto muito desse universo dele. Não, tem coisas que não vão coerentes ao que a gente espera do Super-Homem no geral. E tem coisas que você fala assim, caramba, ele trouxe uma camada bem diferente. Sim. Tem a questão do luto dele, o pessoal interferiu muito na construção do personagem, enfim, mas aí esse assunto... Queria um Super-Homem sério aí, tá aí o Super-Homem sério. Enfim, retomando, para não sair muito, esse quadrinho do Prelúdio do Retorno, ele retoma a ideia de que o Super-Homem do Retorno é sim o do Christopher Reeve, porque ele reconstrói toda essa mística. E também é um filme que é discutível, né? As pessoas não gostam desse filme. Eu acho, na minha humilde opinião, que é o melhor filme do Super-Homem. Eu joguei a polêmica no ar. Porque ele consegue retratar a ideia de que um cara já teve aqui, já foi ovacionado, já foi idolatrado. Saiu uma matéria premiada que por que o mundo não precisa de um Super-Homem. E aí, de repente, ele volta. Tipo, sabe o filho arrependido? Quem diz o Chaves? Volta o cão arrependido. E aí, pô, a matéria mais bombada da Lois é porque o mundo não precisa do Super-Homem. E ele tá aqui se fazendo presente no lugar que adotou ele e, de repente, não precisam mais dele. Como é que funciona esse dilema pra mim, sabe? Conta pra mim por que vocês não precisam de mim, o que vocês querem que eu faça? E aí, ele não é o cara combatente, mais uma vez. Ele é o cara que tá mostrando que a cidade precisa, assim, dele, né? Tipo... o Lex primeiro começa a fazer os planos dele lá pra criar uma ilha, ter terras e poder e tal. E tudo isso desencadeia... Algo muito parecido com o do primeiro filme, né? Porque ele é o negócio da questão imobiliária e tal. Pô, aí você tocou num ponto excelente, que o primeiro filme fala disso, né? Lex Luthor, rei da casa e construção, né? Porque ele vem e fala, não, vou fazer isso aqui, vou comprar um monte de terra. Aí depois você vê que é um plano maluco dele. E ele quer separar o país. Porque é um negócio só dele. A falha de San Andreas, né? Exato, ele usa a falha de San Andreas. Então, tipo... Pô, isso é bem pensado. Eles não pensaram em fazer reforma agrária lá pra distribuir pro pessoal uma parada qualitária. Aí o empresário fazendo isso também é um excelente plano de fundo. Eu não tinha pensado nisso, não. É bem pautado na vida real, né? Porque o cara do McDonald's lá, que tem o filme do Michael Keaton, o empresário, ele queria fazer o quê? Ele comprava casas que estavam sendo desvalorizadas e ele abria McDonald's, botava franquias do McDonald's nessas casas, assim, não precisava pagar o aluguel. Então a especulação imobiliária dos empresários americanos bem... E no filme ele fala exatamente desse jeito. Porque... É verdade, cara. Pô, vocês estão explodindo a cabeça. Eu tenho um problema com esse filme. Eu acho ele visualmente, assim, massa. Eu gosto da roupa e tal. Tinha um jogo, o joguinho era bem legal. O joguinho é bom. Mas, pô, do nada, ele tem um senso de responsabilidade acima de tudo. Nos 4 filmes anteriores a gente vê isso. E aí, do nada, ele sai da Terra, porque ele vai se reconectar com as origens dele. Então, ele vai voltar para ver o que é que ainda resta de Krypton. Mas o senso de responsabilidade do Super-Homem que a gente conheceu nos 4 filmes anteriores, ele não faria isso. Ele não ia deixar a Terra desguarnecida. Mesmo que o pessoal dissesse assim, eu não preciso de você. Mas ele sabe que precisa. E tem um detalhe que é interessante nessa parte, né? Ele já superou. Ele já tá isso como uma questão resolvida. Aí é onde eu critico o Bryan Singer. Ele fala, pra que ele foi voltar pra Krypton 27 anos depois? Mas tudo bem, né? Ele fazia uma terapia, velho. Exato! Eu atenderia o Super-Homem, com certeza. Tranquilíssimo. Aceitar o Super-Homem. Tem uma questão que eu queria discutir.
rapidão, assim. A ideia de dividir Kal-El, Clark e Super-Homem, aspecto da psicologia, como é que isso funciona? É tudo ele. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Personalidades diferentes. Não, a mesma pessoa. É uma parte de cada um. A gente somos sempre como um todo. Uhum. Né? Se a gente o Clark é o Super-Homem de dia de folga. Porque ele é, você vê, ele se permite ser inseguro, ele se permite ser estabanado, ele se permite ser tímido. Uhum. Quando ele é o Super-Homem, não, ele é o exemplo. Ele olha todo mundo ali, ele é o cara que ele sabe que é o papel dele como Super-Homem, ele tem que ser a referência, a esperança. Então ele não pode ter as mesmas questões que ele tem quando ele é só o Clark Kent. Sim. Por isso que ele tá sempre... Por isso que o Clark Kent, todo mundo fala, nossa, ele é tão legal e divertido. Porque ele não tá com o peso da responsabilidade nas costas. Ele tem um lugar seguro pra voltar, que é ele mesmo. Exato. Uma persona. Ele tem uma rede de amigos. É. Ele tem o Jimmy, tem a Lois, que entende exatamente como ele é. Ela conhece o todo. Sim. Quem vê lá fora aquela figura passando, voando que nem uma bala. Só pintando o céu de vermelho. Exato, carregando o carro, que nem a gente vê no Rio, amassando hidrante pra não deixar as coisas acontecer na rua, Sim. abrindo o porta de carro. Não sabe que esse cara é inseguro, né? Esse cara é tímido, esse cara tem... Solitário. Não, e ele tá sempre se contendo. Exato. Tem uma fala do Liga da Justiça Animada. Nossa, fala pra mim. Que é essa fala do ele enfrentando o Darkseid, que Nossa. ele fala: o que a gente tem aqui é uma chance única. Eu vivo num mundo feito de papelão. E agora eu posso não me conter aqui. Pô, que ele dá o primeiro sofá, você aguenta. Não aguenta Darkseid. E o Guilherme Briggs narrando isso. Ah, mas você aguenta, ele começa a bater. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta, não aguenta, Darkseid? O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força. Ele vive num mundo de cristal e de repente ele... Ele pode respirar e se soltar também. Inclusive, esse paralelo do cristal, o Clark Kent é o momento que ele fala assim, eu quero ser só um cristal. É real. Eu quero ser frágil. Inclusive, cristais é o que veio do planeta dele. Então, tipo, é uma fonte de informação, uma fonte de resquício do que sobrou do que ele é. Muito dessas questões que você levantou tá nesse quadrinho aí do Prelúdio. Sim. Do porquê que ele voltou, né? Por que ele resolveu ver Krypton, voltar em Krypton. Porque os caras que estudam aqui, eles acharam resquício do planeta e tal, ele podia achar mais respostas. E, se eu não me engano, no filme fala que existe a possibilidade de ter vida, uma coisa assim. E aí ele foi lá pra ver se tinha alguém pra resgatar. Então, o senso de responsabilidade que ele tinha com a Terra, eu acho que dobrou. Ele falou, puta, eu tenho uma obrigação primeiro com os meus, né? Primeiro de onde eu vim. Depois daqui que me acolheu. Então eu não vou ficar lá, não vou morar, vou tentar trazer as pessoas de lá pra cá, sei lá. Isso também não deixa claro. Mas o senso de responsabilidade dele dobrou. Então... Pensa, acho que se a gente tivesse a oportunidade de voltar pra quem, tipo, pra nossas origens, acho que a gente também voltaria, né? E tem uma outra coisa, né? A responsabilidade. Poxa vida, e se eu abandonei? Eu tô aqui vivendo bem, fui bem tratado, fui bem acolhido. E se outra pessoa não viveu isso? E tá lá, solitária naquele lugar? É mesmo. Se ela não teve a oportunidade de ser mandada pra um lugar que tem vida, que tem outras pessoas e tal. Se ela não pôde ser ajudada como eu fui, ter os mesmos valores que eu aprendi. Sim. Então faz sentido ele também voltar. Mesmo eu achando que não faz sentido pro filme que, tipo, a gente já sabe que no final do 4, ele tá lá explicando pras pessoas pararem de ser violentos e tal. Ele tá com isso tudo resolvido. Tanto que ele fala assim, tranquilo, eu sou um de vocês. Não bate com o que ele faz no 2006. Aí tem um porém também. Esse quadrinho aí, ele anula os outros dois filmes. Ele saiu da Terra quando ele voltou ao mundo, ao contrário, de novo, ele voltou no tempo, desfez que ele conheceu a Lois, desfez tudo que ele tinha acontecido naquele filme. Então ele parte do 2 pra frente. Então o 3 e o 4 são anulados. E aquele filme parte disso. O quadrinho parte disso pra voltar ao retorno. Foi o Bryan Singer que escreveu, né? Foi o Bryan Singer que escreveu. Que bom que eu já não tava gostando, eu não gostei mais ainda. Porque ele anula o primeiro e o segundo. Ele anulou o 3 e o 4. O 3 e o 4 que são legais. Que são... eu gosto bastante deles. Enfim, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais já. Tipo, pegamos 5 filmes. Superman 1, 2, 3 e 4 e o Retorno. Continuam bem? Tipo, vocês assistiriam numa boa? Recomendariam ver? Recomendo.
Porque assim, mesmo se você não acha um filme bom, ele serve como uma baita homenagem ao universo do Reeve. Né? Você vê toda a essência daquele personagem tá bem adaptada ali, né? Tudo que a gente viu na questão cinematográfica, o jeito, né? Aquela coisa dele sempre sorridente. O Brandon Routh conseguiu incorporar isso e trazer pra ele, né? Que tem a versão dele, o ator traz isso pra si também. E vale a pena, tá? Se você quer ver só um filme de super-homem, fala assim, quero ficar com o coração quentinho hoje. Vai, assiste também. Assiste os 4, assiste os 5. É real. Ficar vendo 30 minutos do Donner filmando o Superman salvando gente é a melhor coisa do mundo. Eu gosto, eu não vou De negar. quebra ainda viu o documentário. Exato. E o documentário que você indicou do menino lá. Do Tim Burton. Do Robin Williams. Esse que era pra ser o Nicolas Cage. Sim. Isso. Eu quero assistir esse. Indo já pros filmes do James Gunn, o que vocês esperam mais ou menos desse filme? Ó, eu sou muito fã de James Gunn. Ele pode fazer qualquer... Ele vem daquilo que eu falo, de pegar coisas fantásticas e botar em situações rotineiras. Então, ele sabe como pegar o fantástico e botar num drama familiar. Porque Guardiões da Galáxia 2 é questão de paternidade, abandono parental, é o que... Cara, aquele filme me faz chorar de um jeito. E aí tem o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Caramba! Eu não gosto de Natal, mas aquilo ali é uma época que pega a gente de um jeito e eu imagino que esse filme eu vou sair desidratado. Pode ser. Vou precisar da SAMU. Chama a SAMU aí. Bota o soro. Você tá na mesma? Tô na mesma. Pô, eu tava chorando com o menino com a bandeirinha. Eu falei, como assim? Mano. Ó, spoiler, que eu não vejo o trailer. Eu tava falando com ele, eu não vejo o trailer. Pô, eu não sabia. Não, mas eu não sei que bandeira. Não sei que não bandeira. sabe nem que bandeira. Depois você vai ver no filme e você vai falar assim... essa bandeira. Que momento. Eu fiquei assim, meu Deus. E ele né, também ele aproveitou, né? Colocou o cachorro, então ele já garantiu assim, não vou sair no 0. E tem cachorro, é filme bom. Exato. Tem cachorro. Só não pode matar o cachorro, porque pode matar todo mundo, pode morrer a terra toda lá, mas o cachorro tem que ficar vivo. O Krypton no é Guardiões da morrido. Galáxia ele fez exatamente isso, né? No terceiro, ele usou essa coisa da crueldade com os animais pra trazer uma história super emocionante. Né? Então, ele sabe lidar muito bem com isso. E ele tem uma coisa que a gente sabe, a gente gosta quando o diretor conhece o que faz, né? Sim. Ele faz o brega se tornar divertido, ele faz o brega se tornar rotineiro. Então você fala assim, cara... Ele é um cara que se diverte fazendo, né? Exato. Eu consigo entender que nesse universo existem super seres. Né? Eu assisti o Creature Commandos e tal. Então já tá estabelecido que eu vou achar super normal ter aquela cacetada de personagem. Sim. Então É mais pro apoio também. Exato. Talvez não tenha tanto essa carga de super-homem solitário, porque ele vai precisar de ajuda de outras pessoas também. E até porque o Superman não é exatamente solitário, né? Ele carrega a responsabilidade sozinho, mas ele sempre conta com todo mundo. A Liga da Justiça. Exato. Até chegar à Liga, ele vai ter a ajuda de uma galera. E eu tô pilhado, o hype é real. Eu gostei do Esquadrão Suicida dele. Eu me emocionei com o Esquadrão Suicida dele é bonito. A cena final se ele fizer 10% do que ele fez em Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia, eu vou falar. Só não pode ter rato que eu tenho musofobia, mas de resto... Ó, eu gosto do Guardiões da Galáxia 3, que ele é engraçado e emocionante. O meu referencial de James Gunn é esse. Pô, a gente bateu tempão pra caramba aqui. Eu quero uma indicação de quadrinho de super-homem de cada um de vocês. Pode começar, se quiser. Enquanto o Dani pensa. Como o Dani, eu sei, provavelmente vai indicar um que a gente tava falando antes. Eu vou indicar Super-Homem para o Alto e Avante, né? Do Tom King. Você trouxe ele aí, né? Trouxe. Tá lá, mostradinho. Superman para o Alto e Avante, do Tom King. Que história linda. Eu sempre imaginava que o Tom King fez um bom run no Batman. Eu falava assim, pô, e se ele pegasse o Super-Homem, o que ia acontecer? E ele faz uma história que não é de luta, é uma história só contemplativa sobre o Super-Homem. Obviamente, ele vai lutar pra defender as pessoas, mas ele vai defender uma criança. Eu falei, mano... Nossa, Não, a premissa é linda. É aquele negócio. Você pode salvar milhões, você pode salvar uma pessoa. E essa pessoa que você não salvou, enquanto você tava salvando milhões, se você tivesse a chance de resgatar ela, o que é que você vai fazer? O que é que você faria? Caramba. Que é um diálogo, aqueles primeiros diálogos, você fala, quem pode fazer isso? Só você pode. Aí ele fala, então eu vou. E eu acho muito bom. A conversa deles dois também eu acho interessante, porque ela é uma criança curiosa, obviamente, então ela enche ele de perguntas, ele na maior paciência vai falando, sim, não, acontece tal coisa. Ele falando, se o Batman ganhar, eu gostaria, deixa ele saber, ele imaginar que ele ganharia. Eu prefiro. É uma excelente história. Para o Alto e Avante Superman. Eu gosto bastante. Inclusive que ele tá lutando boxe lá, pra mim é uma referência ao Super-Homem e o Muhammad Ali. Sim. Que eu mais gosto. Ele conversando com a Lois por uma cabine telefônica. Isso foi referência mesmo. Você, Dani, qual que é? Então, já que a gente tá falando dos filmes do Reeve,
a fase do Geoff Johns e Gary Frank à frente do Super-Homem. Aqui Origens Secretas. O Origens Secretas, ele é muito bom, ele conta essa origem, tem um pouco desse quê do Christopher Reeve, mas tem uma das edições, eu acho que saiu em 3 encadernados aqui, Origens Secretas, Superman e a Legião dos Super-Heróis e o Brainiac. O Brainiac tem a cena com o pai dele, que é muito boa, que é aquela capa que foi super polêmica, que é ele e o pai tomando uma cervejinha na varanda. Eu falei, caramba, isso aqui é muito bom. Mas o Superman e Legião dos Super-Heróis, ali é quadrinho bom e pra se divertir. Você se diverte. A arte do Gary Frank é maravilhoso. Inclusive, ele baseia o rosto no Christopher Reeve, né? Isso é maravilhoso. O da Legião eu nunca li, mas o Brainiac e o Origens Secretas eu acho maravilhoso. Você tem que procurar isso aí. Toda hora tá na promoção. Vou botar lá pra fechar a coleção. Eu vou indicar Super-Homem Perdido, porque é uma história que se pouco fala, e ela é muito baseada no conceito do interestelar, né? De viagens interdimensionais por um buraco negro. E aí é uma questão de existencial, uma crise existencial pro Super-Homem. Aonde ele tá, se passaram 20 anos e na Terra passou só algumas horas. E ele volta catatônico, tipo, o que eu perdi, o que aconteceu? E aí a história volta e conta o que aconteceu. E não tem lá grande ação e tumulto, só que ele se pergunta muito o que significa a humanidade. O que é o referencial de humanidade de um lugar para o outro. Então ele visita planetas, vê o sistema político de como é que funciona, o quanto ele pode interferir ou não, a saudade de casa, ele sente muito medo das pessoas esquecerem ele, de não precisarem dele, ao mesmo tempo do que as coisas estão acontecendo e ele não está prevendo, não está aqui para proteger. Então é um enorme questionamento do que é ser responsável por um lugar, ao mesmo tempo que agora você está em outro lugar, em outra vida, você precisa viver aquilo também. Tem inúmeras referências, tem uma Lanterna Verde nova que aparece lá, que eu acho ela genial. Fica a indicação, escrita pelo Christopher Price, que é um cara que eu gosto muito, ele é ousado nas histórias. Christopher Price, putz, eu lembro. Eu ia falar isso, você tem que falar que é escrita pelo cara que trouxe o Pantera Negra de volta à origem africana, né? Primeiro homem preto a escrever o Pantera Negra. Exatamente. Eu lembro dele na DC, ele escreveu um run do Exterminador muito bom. Pô, eu não sei qual é esse. Da fase do Renascimento? Do Renascimento. Vou pegar. Ele falou, caramba, por que ninguém dá uns personagens top esse cara? Porque ele escreve bem, ele pegou um personagem que eu não tinha o menor interesse e falei, pô, vou ler isso aqui. E é bom pra caramba. Eu falei, pô, o Christopher Price é muito... O Falcão dele é muito bom. Falcão. Ele bota que ele seria um mutante, né, um X-Men e tal. Pô, ele tem umas ideias fora da casinha, assim, que pega a gente de surpresa, mas ele é criativo. Sim. Então... E ele é um veterano também, né? Ele já escreve, faz mocota e várias coisas que ele faz são muito boas. Eu acho que ele tava na Milestone também, ele escreveu alguns arcos do... Acho que... Sindicato do Sangue? Acho que é do Sindicato do Sangue. Toda vez que eu boto os olhos numa história dele, eu sei que ela vai começar muito errada e depois ele volta pra contar o que aconteceu. É uma característica dele já. Então fica a recomendação aí, Super-Homem Perdido. Gente, a gente extrapolou o tempo, falou pra caramba e tem muito mais pra falar, muita ideia pra trocar. Então a gente vai, já finalmente vai encerrar. Eu queria que você falasse onde as pessoas podem te encontrar, o que é que você faz no seu Instagram, enfim. Faz seu jabazinho aí. No meu Instagram, pessoal, quase ninguém vê. Mas... Botar ele funcionar, vamos botar artigo lá, coisa lá. Vou começar a fazer isso. Vocês me encontram aqui no Instagram em Fidedigno, @Fidedigno, Emerald Corp, @Terraverso. E em podcast também, às vezes eu posto alguma coisa do Litera Loucura. E eu acho que só, né? Só? Não é de rede social, só. Não foi muito... eu não sou tão de rede social, você vê, sou quase no casulo. Já tô seguindo aqui, viu? Pô, excelente aí, ó. Pode seguir, tem sempre coisa bem legal. Inclusive já tem coisa que eu já escrevi e tal, passa aí. Eu leio isso, os bagulhos que você me manda, às vezes eu vou lá perguntar, já escrevi tal coisa, pô, manda pra mim, deixa eu ver. Então nessas mídias escritas e em podcast lá no Tamborcast, que eu tô sempre aparecendo também. Pô, excelente. Dani, por favor. Vocês podem me achar no @Daniel Cesarte, Instagram, Threads, Blue Sky, etc. Todas as redes é a mesma coisa. E aí eu falo sobre quadrinhos, eu posto tirinhas sobre relacionamento à distância, às vezes eu faço receita de bolo e tal. Então vocês podem me achar por lá. Inclusive, esse é o Cuscuz Surpresa, é um dos meus quadrinhos, que ele fala sobre as diferenças culturais de Salvador e São Paulo. E esse aqui eu acabei de ganhar, tá?
Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Vocês vão ter que voltar, a gente vai ter que trocar ideia sobre muita coisa, porque, pô, rende pra caramba, vocês são sensacionais. Sou fã dos dois e isso me dá muito orgulho de poder trabalhar com vocês, mano. É um prazer, pô, tá aqui. Pô, valeuzão. Gente, muito obrigado. Os mesmos macetes de sempre. Segue o pessoal, a Perifacom, assina o canal no YouTube, segue a gente, o Elo Frequência principalmente, que a gente tá botando bastante enquete lá, pra vocês ajudarem a gente no desenvolvimento do programa. E a gente se vê semana que vem. Nós. Valeuzão.